Vamos a um assunto nevrálgico do ponto de vista da política brasileira, vocês vão entender bem por quê. A presidente do Supremo Tribunal Federal, agora é a ministra Rosa Weber, ela decidiu continuar como relatora das ações do chamado orçamento secreto. É um ponto importantíssimo para a gente entender o que vai acontecer, inclusive no ano que vem. Vamos, em primeiro lugar, a Brasília, ao vivo, nos atualizar com o nosso repórter Nolan Hubertus para os detalhes. Nolan, boa noite. Boa noite, William. Boa noite aos amigos que acompanham o WW. William, a ministra Rosa Weber, que assumiu na última segunda-feira a presidência aqui do Supremo Tribunal Federal, era uma prerrogativa dela decidir se mantinha com ela ou não a relatoria dos processos que já estavam com ela antes dela assumir a presidência. Então, ela optou por permanecer com ela a relatoria sobre o orçamento secreto, também outro processo sobre o indulto, questionamento do indulto contra o deputado Daniel Silveira e ainda sobre o aborto. Falando do orçamento secreto, para o ano que vem, o Ministério da Economia já enviou ao Congresso o orçamento do ano que vem e só para emendas de relator, William, para o ano que vem, 19 bilhões de reais. Isso são 13% a mais do que destinados às emendas de relator neste ano de 2022. Lembrando que foi com o voto da ministra Rosa Weber que, em novembro do ano passado, o pagamento das emendas de relator do orçamento secreto foi suspenso. Ela pediu mais transparência e questionou também essa constitucionalidade das emendas de relator. E esse processo ainda corre aqui no Supremo Tribunal Federal. Ainda vai ser discutido aqui no Supremo Tribunal Federal. Claro que depois desse voto dela, as emendas de relator foram liberadas e houve, de certa maneira, mais transparência por parte do Congresso Nacional. Eu volto ao estúdio com você, William. Boa noite, muito obrigado para você aí em Brasília, Nolan. Thaís, nós estamos falando talvez do eixo central, boa parte do embate político entre legislativo e executivo. Emendas do relator é um eufemismo para a gente falar de instrumentos reais de poder, de alocação dos recursos via orçamento público nas mãos do legislativo. Nunca vimos isso no nosso sistema de governo. Isso é uma novidade que coloca para o próximo presidente, seja ele quem for, uma enorme, digamos, contingência política. O que significa Rosa Weber em cima dessa matéria? William, tem um aspecto que nem é tão político assim, tem um aspecto mais do ponto de vista prático jurídico. O que eu ouvi dentro do Supremo Tribunal Federal? Que esse processo já está numa fase bastante adiantada. Rosa Weber tem todos os elementos desde sempre, já tem todo o material e que já era esperado que ela ficasse, sim, de fato, com essa relatoria. Afinal de contas, ela tem o domínio desse processo. Mas, por outro lado, também tem, aí eu acho que sim, uma percepção política, uma análise política de cenário político, também já há uma definição de que esse assunto não será votado, não será pautado antes das eleições, seja 2 de outubro ou 31 de outubro. Então, muito provavelmente, a gente deve ver a discussão desse assunto. Não sei se no fim do ano dá para prever isso, mas Rosa Weber já decidiu que não é um assunto para ser discutido nesse momento. Então, se eu pudesse elencar como o principal momento da gestão de Rosa Weber, vai ser o momento que ela pautar esse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi por isso, Felipe, que eu estava me referindo ao cenário para o próximo presidente. Nós temos, diante disso, diante das emendas impositivas, que já começou ali atrás com o Eduardo Cunha, e a gente vê hoje como que isso avançou, como que o executivo, não vou entrar no mérito da questão, foi perdendo ferramentas de poder reais para o legislativo. Rosa Weber resolveria isso via jurídica ou ela vai preferir deixar que a esfera política encontre uma solução? Olha, William, ela recebe pressão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A primeira liminar que ela deu era uma liminar mais dura. Ela suspendeu a execução das emendas e cobrou transparência sobre a liberação daquelas verbas nos anos anteriores. E houve pressão dentro do Supremo. Foram 8 votos que mantiveram a liminar dela, e Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques divergiram, mas alguns ministros votaram a favor pelo espírito de corpo.
mas também achavam muito duro aquilo que ela fez. Então, depois, ela acabou deixando executar e continuou cobrando a transparência. Só que não houve uma transparência total e nem há ainda. Deram um drible no STF. Deram um drible, exatamente, com toda a pressão política, com aquela articulação de bastidor. O desmame vai ser muito difícil. Ainda mais para um presidente que, se for o Lula, por exemplo, ele não tem ali os partidos que estavam no controle desse orçamento secreto, ali principalmente o Arthur Lira, o PP, que estavam com o Bolsonaro, e o Arthur Lira tem muita chance de ser reeleito presidente da Câmara. Raquel, há possibilidade, teórica pelo menos, de que, digamos, uma visão jurídica considerando esse esquema do orçamento secreto anticonstitucional. William, tem uma matéria muito interessante na revista Piauí, do Breno Pires, que é o jornalista que revelou no Estadão a existência do orçamento secreto. E ele mostra que no parecer do Tribunal de Contas da União sobre as contas do presidente Jair Bolsonaro do ano passado, o TCU se debruça sobre o orçamento secreto e descobre que ele está infringindo algumas leis. Lei de responsabilidade fiscal, a lei que determina a distribuição de gastos para a saúde, por exemplo, que está tendo um desvirtuamento. Hoje eu conversei com alguns especialistas em contas públicas e eles me disseram que, com base nesse parecer, o STF teria, sim, o arcabouço jurídico para acabar com o orçamento secreto. Ouvi isso pelo menos de 3 especialistas fortes tributaristas. A questão é se vai ter vontade política para isso. Exato. Quando você conversa nas campanhas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, a saída que eles sempre falam da força política, que o presidente vai ter que ter força política, o Lula adora repetir isso. Mas quando você conversa, o que você vê ali de bastidor é que eles parecem tentar querer uma acomodação. Então, que o parlamentar volte a indicar a emenda, uma coisa que, na verdade, já acontecia lá atrás, dentro de um guarda-chuva de um programa de determinado ministério. Na prática, que ele volte a bater na porta do ministro, demore um tempão para uma audiência, vá lá, expõe e seja encaixado em algum programa do ministério. A questão é, os parlamentares vão querer voltar a ser os pedintes ali de nacos do orçamento? Foi a expressão do Felipe, o desmame. É muito difícil a partir do momento que eles têm aquele benefício para eles, distribuído sem equidade, sem transparência, para aliados dos presidentes das casas legislativas e do governo, fica muito difícil eles recuarem. Por isso que a gente tenta combater na raiz. Só que o presidente Jair Bolsonaro estava frágil no momento em que isso passou, acossado ali por diversas investigações, e essa fragilidade do poder executivo faz com que o poder legislativo cresça. Então, agora, o que eu acho que o STF pode fazer, sim, não impedir as emendas de relator de uma forma concreta, embora tenha argumentos jurídicos para isso, mas efetivamente cobrar que a sua decisão de transparência seja cumprida, que ela não está sendo cumprida. Thaís, no fundo a discussão foi jogada aqui para um plano um pouquinho mais, digamos, abrangente, que é o seguinte, por exemplo, palavras do Lula, do próprio Lula, ele reconhece que o presidente da República é um refém dessa situação. Em outras palavras, ele está admitindo não só a vulnerabilidade que levou ao Legislativo conquistar essas prerrogativas, mas a dificuldade de conseguir governar diante dessas prerrogativas conquistadas. Então, quando eu digo que a nossa conversa foi para um plano um pouco mais abrangente, e aí vem minha pergunta, é a seguinte: como que se desenha, no que você conhece do mundo institucional em Brasília, uma possível solução? William, estava pensando nisso enquanto vocês debatiam aí, e essa decisão de Rosa Weber de não pautar, de não tratar desse tema agora, ela é inteligente também, porque é um pouco olhar para o cenário que vai vir a partir do resultado da eleição. Não digo nem do resultado da eleição presidencial, mas o mapa que a gente vai ter do próximo Congresso. Então, é saber com quem você vai batalhar, quem serão os seus, em tese, adversários, porque neste momento o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe, é muito atacado. E, especialmente na Câmara, o Supremo passou a ser ainda mais atacado. Também não teve respaldo que os ministros consideravam necessários ali. Então, deixar essa discussão para depois é como analisar quem vai estar à frente ali.
Se bem que uma coisa, né, Thaís? A gente pode estar aqui, todos nós, muito ansiosos de saber se tem primeiro turno, não tem primeiro turno, como é que vai o Bolsonaro, como é que vai o Lula. Mas em relação à eleição proporcional, não há muitas dúvidas, Felipe. Nós vamos ter um Congresso igual. Exatamente. A renovação é muito difícil, porque os caciques controlam os partidos, eles controlam as verbas e eles têm mais dinheiro, inclusive, para se reeleger. Agora, pegando o gancho da sua pergunta para a Thaís, eu acredito que no horizonte do Lula está o uso dos ministérios para tentar fazer esse tipo de acomodação. Ele já fala em criar novos ministérios, ele já está pensando no loteamento dos cargos, em entregar ministérios para partidos e ver se, assim, essa cúpula do Legislativo acaba modulando, pelo menos, o caso do orçamento secreto e deixando uma fatia nas mãos do Executivo. Pessoal, estou encerrando, Raquel? Posso encerrar? Pode encerrar, William. Obrigado. Já? Que bom, tempo psicológico. Passou rápido. Thaís, obrigado, boa noite para você em Brasília. Raquel, idem, obrigado, boa noite. Bem-vindo, muito obrigado pela participação. Felipe Moura, abraço. Adorei.